Boa noite. Boa noite. Boa noite para o pessoal que está assistindo na internet também. Hoje a gente ia ter o palestrante, o André Gandolfo, mas por causa do tempo, ele mora em Jales, então ele achou melhor e a gente aqui também, ele remarcar. E aí, então a gente vai remarcar uma próxima data para ele estar vindo. Quem vai fazer a palestra hoje vai ser a Lucy. E queria lembrar que sábado tem sopa, a partir de que hora, Lucy? Das 10h30. Das 10h30, quem puder estar vindo, contribuir aí um pouquinho com o tempo, para ajudar nesse trabalho tão gratificante, tão maravilhoso. Vai ser muito maravilhoso. E quem vai fazer a prece vai ser nossa irmã Cecília. Então vamos nesse momento, serenando os nossos corações, colocando de lado as preocupações do dia a dia, preparando a nossa mente, o nosso coração para recebermos a mensagem da noite de hoje, que essas lições maravilhosas do Evangelho possam nos fortalecer moralmente para os embates do dia a dia, para a nossa reforma íntima, que a gente tenha sempre coragem de procurarmos os nossos defeitos, as nossas invirtudes e tentarmos nos melhorar, oferecendo sempre a todos aqueles que convivem conosco o nosso melhor, da mesma maneira que sempre recebemos de Jesus e da espiritualidade amiga o melhor que eles têm de amor, de misericórdia, de paz para nos oferecer. Que a Lucy possa ser envolvida pelo seu anjo da guarda, intuindo-a na lição do dia de hoje, para que a gente possa planificar os nossos corações de amizade, de carinho, de acolhimento. Com a prece do Pai Nosso, damos então o início para os trabalhos da noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal, que assim seja. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Como a Rafa falou, né? Hoje a gente estaria aqui com o André Gandolfo, que faz aquela palestra musical maravilhosa, né? Mas estava muito chuvoso hoje de manhã, a gente ficou meio preocupada, porque daqui em Jales é um bom caminho, né? Ele vem e volta. Então a gente achou por bem, né? E mais seguro que adiasse. E a gente vai estar agendando aí um novo retorno dele. Então, quero agradecer a todos que estão aqui e aqueles que também estão em casa ouvindo a palestra, né? Que Jesus nos envolva com as bênçãos para que a nossa reflexão da noite possa nos auxiliar aí na nossa caminhada. Ao que tem, se lhe dará. E ao que não tem, ainda o que tem lhe será tirado. Então, às vezes a gente fica pensando, nossa, mas Jesus falou isso? Quer dizer, quem tem vai receber mais e quem não tem ainda vai ser tirado o pouco que tem. Então a gente tem que meditar um pouco sobre o significado. Isso está no Evangelho. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na Instrução dos Espíritos, do capítulo 18, tem uma explicação muito maravilhosa. Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre a relação, que hoje a gente fala muito sobre isso aqui, mas de um jeito diferente. E o jeito que a gente fala hoje sobre isso, fazendo essa reflexão no Evangelho, então a gente vê como isso é verdadeiro, a lei da ressonância, a lei da sincronicidade, a lei da gratidão.
A gratidão é tão falada, aquele que agradece, quanto mais agradece, mais ele recebe. Mas a gente também tem que entender o que é a gratidão. Porque quando eu agradeço uma pessoa, isso é educação. Quando eu agradeço a Deus, isso é oração. A gratidão é um sentimento, tá? É um sentimento da mesma forma que a caridade. Porque a gente acha que caridade é dar alguma coisa para alguém. A caridade, nós normalmente ficamos caridosos no Natal, né, na comemoração do Dia das Crianças, porque a gente pensa nas crianças, aquelas crianças que não têm as coisas, aí a gente se mobiliza. No Natal a gente pensa nas famílias, então nós estamos caridosos. E ser caridoso, né, que a caridade também é um sentimento. Que, aliás, é o mais importante para o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele também deixa isso bem claro, né, quando ele fala das virtudes, a fé e a esperança e a caridade, e a mais importante que sobressai é a caridade, que é o amor ágape, que é quando você pensa no outro, quando você se preocupa com o outro e quando você age em favor do outro. Esse é o amor verdadeiro, esse é o amor que um dia a gente vai aprender. Então, da mesma forma que a gente tem que entender que a gratidão também é um sentimento, tá? A gratidão, quando a gente consegue desenvolver esse sentimento dentro de nós, a gente consegue observar as bênçãos que nós recebemos todos os dias e que às vezes, porque a gente é assim, né? Se tá muito sol, a gente reclama. Até uma semana atrás, o ar estava muito seco. O que tinha de gente doente por conta disso, agora começa a chover. E a gente reclama também. Aí veio a chuva, veio o frio, então a gente está sempre reclamando. A gente nunca está agradecendo. Olha, é uma bênção, tudo é bênção, tudo. Esse planeta nosso é maravilhoso, ele é riquíssimo em bênção. Mas a gente fica tão focado nas nossas dificuldades, nas nossas preocupações, e isso causa tanta ansiedade, a gente sofre tanto por aquilo que talvez nem vai acontecer, e a gente deixa de observar as bênçãos que a gente recebe todos os dias, que Deus nos proporciona todos os dias. Nós que estamos aqui nesse momento, somos extremamente abençoados, né? Mesmo que a gente tenha as nossas dificuldades, as dificuldades do dia a dia, tudo que a gente passa faz parte dessa nossa jornada. A gente está aqui para aprender. Nós estamos numa escola. Na escola a gente tem que aprender as matérias, depois a gente tem que fazer as provas. Aqui é a mesma coisa. Mas a gente não pensa assim. Por quê? Porque a gente não se sente um espírito. E nós somos o espírito. Nós somos espírito vivendo uma experiência humana. Mas nós não temos isso ainda na nossa consciência. Então a gente não consegue viver esse sentimento da caridade e não consegue viver esse sentimento da gratidão. E nessa passagem do Evangelho, quando Jesus fala que aquele que tem vai receber mais e o que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado, ele está falando exatamente isso. Sobre essa questão da gratidão, da ressonância, da sincronicidade. Tá? A ressonância, a gente pensa, quando fala em ressonância, a gente já pensa na ressonância magnética, né? Que eu tenho que fazer aqueles exames. Mas e como que funciona, né, esse exame? Por que chama ressonância, né? Que aquele som que emite volta uma onda, quer dizer, é como um eco. Se você grita num lugar onde tem eco, não volta? A ressonância é isso. E a gratidão também não fala? Você entrega para o universo, que o universo devolve para você. E eu lembro quando eu fiz um curso lá no ELUS com o professor Rodrigues, que eu participei de algumas oficinas, então eu lembro muito bem que ele falava assim, o universo é implacável.
você manda, ele devolve. Então a gente tem que estar atento àquilo que nós estamos mandando aí para o universo, tá? Então essa lei, ela é tão verdadeira que até Jesus veio trazer uma reflexão para nós sobre isso. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tá assim: e chegando-se a ele os discípulos lhe disseram: por que razão lhes fala por parábolas? Ele respondendo lhes disse: porque a vós vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é concedido. Porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que vos falo em parábolas, porque eles vendo não veem. Porque não teria nem condição, né, deles receber. Porque eles ainda eram muito imaturos, muito ignorantes, igual nós, né? Quanto tempo nós também, quantas encarnações nós já ouvimos falar de Jesus, quantas encarnações nós já ouvimos seu chamado. E nós estamos aqui agora, né? Quem sabe nessa a gente não consegue subir um degrauzinho, né, naquela escada lá de evolução que a gente tem que trilhar. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. Né? E hoje a gente fala muito desse negócio, né? Ouve, mas não escuta. Está sempre ali, né? No celular, na televisão, prestando atenção em outra coisa. Hoje estava conversando com uma amiga e a filha dela. E ela estava falando exatamente sobre essa questão de ouvir. Né? Que a mãe tem muita dificuldade de ouvir. Ela falou: outro dia eu liguei para minha mãe para saber como ela estava, porque ela não estava bem. E eu tinha estado com ela e à noite eu liguei para saber. Mas antes que eu perguntasse, ela falou um monte de coisa para mim. Ela já atendeu o telefone, falou. Ela falou, aí eu desliguei o telefone, depois eu liguei de novo. Aí eu falei: mãe, eu só quero saber se você está bem. Quer dizer, a pessoa não ouve. E quantas vezes nós também não ouvimos? Será que a gente se ouve? Será que a gente se ouve? Então a gente também tem que pensar. Se a gente não ouve o outro, provavelmente a gente não está ouvindo nem a gente mesmo. E ouvir a gente, uma outra coisa que nós estamos aprendendo aí nos nossos estudos, né, Rafa? E agora que eu tenho mais prestado atenção na recomendação de todos esses estudiosos que a gente tem acompanhado aí para adquirir um pouquinho mais de entendimento das coisas, para abrir um pouquinho mais a mente, né, e absorver um pouco mais, melhorar o nosso trabalho aqui na nossa casa espírita. E o Jacob Mello, Wagner Borges, até o Divaldo, que eu nunca tinha prestado atenção, ele estava falando da questão da meditação. E o que é a meditação? Né? Tem vários enfoques a meditação. Né? Tem os yogi, tem várias linhas aí da meditação. Mas a meditação que nós temos que aprender, e que isso é muito importante para nós, inclusive para que a gente entenda realmente as nossas necessidades e atenda essa busca do nosso espírito, é aquela da gente olhar para dentro, parar. Uns minutinhos todo dia. Pode ser de manhã, antes da gente trabalhar, sabe? Fica em frente ali do sol. Sente o sol na pele, sente o rosto. Fecha os olhos um pouquinho, sabe? Se sente ali no chão, sente o pé e vai sentindo o corpo, as mãos. Gente, é uma coisa muito boa da gente fazer. Isso ajuda a gente na concentração, né? A gente está presente naquilo que a gente está fazendo. Porque estamos todos muito desconectados conosco. E estamos muito conectados com as coisas materiais. Mas a gente não sabe a hora que a gente vai embora. A gente tem tanta preocupação, né? E se a gente vai embora? Se amanhã nós não estamos aqui?
Às vezes eu costumo brincar com os meus filhos e eu sempre falo para eles, gente, né, às vezes quando está com alguma questão ainda que talvez tenha um prazo para ainda acontecer e talvez nem aconteça, aí eu falo, gente, mas se cair um meteoro aqui na Terra? Né, até eu não lembro quem falou assim, nossa, eu vi essa conversa todo dia. Eu falei, mas há uma possibilidade. Se cair um meteoro aqui na Terra, nós não vamos mais acordar aqui nesse plano. Nós vamos acordar no outro plano. Aí não vai ter mais carnê, não vai ter mais loja, não vai ter mais mercado, não vai ter mais nenhuma necessidade material. E aí? Né? E quanto de energia a gente joga? E aí a gente não entende por que essa escassez. E está nisso aqui. Né? Quando a gente busca a essência, a gente vai receber muito, muito. Então a gente tem que buscar essa conexão. Vamos ler aqui então o que ele fala, né? Ó. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis, e vereis com os olhos e não vereis. E nós somos mais ou menos assim. A gente está ouvindo, estamos vendo, mas não estamos entendendo. Né? Por quê? Porque nós não temos essa conexão, que nós precisamos buscar. Porque nós não entendemos ainda essa lei de ressonância, a lei da gratidão, a lei da sincronicidade. A sincronicidade, quem trouxe essa lei para nós, o entendimento como ela funciona, é o Jung, Carl Gustav Jung, né? Que ele estudou e ele foi ele foi discípulo de Freud, mas depois ele partiu mais para a questão espiritual. E o Freud, que é a psicanálise, é bem materialista, mas também tem a sua contribuição maravilhosa, que nós não podemos esquecer. Mas o Jung, ele foi além, né? Então ele trouxe essa questão da sincronicidade. É assim, quando você pensa em realizar algo e que você precisa conversar com alguém, de repente você sai de carro e você chega lá no mercado, numa loja, você encontra exatamente aquela pessoa que você precisava conversar. Eu não sei se vocês já viveram essa experiência. Quando eu fui implantar o projeto, eu, a Cida e a Maria Tesouro, que nós fomos implantar aquele projeto de bordados, assim, a minha ideia era implantar lá no bairro, porque eu sempre pensei assim, se a gente leva no bairro, a pessoa sente que o projeto é dela, como acontece nas comunidades, né, das grandes cidades. Então a pessoa participa, cuida mais. Aí eu pensei que a gente entregava sopa naquela época lá no CDHU. Eu conversei com as meninas, ela falou, não, Lu, tudo bem, vamos lá. E aí eu precisava de encontrar alguém que fosse responsável. E foi assim, incrível. Eu estava andando na rua, na época era a Eli, que era responsável pela saúde. Eu falei com a Eli, ele falou, Lu, falei o que queria. Ela falou, é só você conversar com a Renila. E quando eu desci a rua, que a saúde era ali, quando eu desci, a Renila estava ali. Sabe, foi assim, e eu também tinha encontrado uma outra pessoa que tinha me indicado a Eli. Então foi assim, e eu tinha há pouco tempo entendido essa questão da sincronicidade, e eu fiquei assim, falei, gente, que coisa incrível, né? E a gente nem percebe às vezes as coisas que acontecem, mostrando essa lei, como ela funciona. E a lei da gratidão não fala? Né? Quanto mais você agradece, mais você recebe, né? É um espírito amigo, Bordeaux, 1862. E dá-se ao tempo que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos, que quase sempre vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno, e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção ao bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem as graças do Senhor. São como um imã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes, que vos tornam fortes para a subida das montanhas sagradas.
em cujo cume encontrareis o repouso que se sucede ao trabalho. Olha aqui, gente, a lei da atração. Está aqui, ó, no Evangelho. E foi Jesus que veio trazer isso para nós. E agora a ciência está aí, né? Está cheio de coach. Né? Se você tem muita gente trabalhando nessa área e trazendo essa mensagem. Então, eu sempre falo assim, quanto mais eu estudo e tenho conhecimento, mais eu amo Jesus. Porque ele trouxe tanto ensinamento e de forma tão simples. Ele usou tudo muito simples. E a gente não entende. Essa questão, né? A gente ouve, mas não escuta. A gente vê, mas não enxerga. Olha só. Tira-se aquele que nada tem, ou tem pouco. Tomai como ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações. Procurar ver pelo Espírito, compreendei com a alma e não interpretai de maneira grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido, mas é o seu próprio Espírito, que pródigo e descuidado não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando a migalha que caiu no seu coração. Porque a gente nunca está satisfeito. Se a gente observar, né, a gente quer conquistar algo. Quando a gente conquista aquilo, aí a gente quer outra coisa. Porque a gente sempre está em busca das coisas materiais. E Jesus também tem uma outra passagem que ele fala, né? Buscai primeiro o reino e a justiça de Deus, e o mais vos será acrescentado. Olhai as aves do céu, que não plantam, não semeiam. Né? Olhai os lírios do campo, que crescem no char, que nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Mas a gente não consegue ainda enxergar dessa forma. E a gente sofre tanto pelas coisas materiais, né? E como que a gente sofre? O filho que não cultiva o campo que o trabalho do pai conquistou para deixar-lhe de herança, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas. Será o seu pai quem retira as colheitas que ele não preparou? Se ele deixou a sementeira morrer nesse campo por falta de cuidado, deve acusar seu pai pela falta de produção? Não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe deu, como se lhe houvesse retomado os bens, deve acusar-se a si mesmo, que é o verdadeiro responsável pela sua miséria, e arrependido e ativo, entregar-se corajosamente ao trabalho, que arrodeie o solo ingrato, com esforço sua própria vontade, que lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele atire, confiante a semente que escolheu como boa entre as más, que a regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já tem. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso e um grão a produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores, tomais as vossas grades chacu, arrodeai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor os fará produzir os frutos da caridade. Então, a gente está vivendo um tempo em que a gente, diante assim, das coisas que andam acontecendo, né, a gente está vendo coisas absurdas, não digo só em termos do nosso Brasil, mas no mundo. As coisas estão muito estranhas, então às vezes a gente sente medo pelo futuro, a gente sente insegurança pelos nossos filhos, pelos nossos netos, no meu caso, né, tem bisneta já. Então, mas gente, antes de os nossos filhos ser nossos, os nossos netos são de Deus, assim como nós somos de Deus. Se nós estamos aqui vivendo esse momento, a gente não está aqui por acaso. Deus confia em nós. Ele sabe que nós temos condições de viver esse momento. A única coisa é que nós temos que entender e trabalhar o campo do nosso coração, como fala aqui. Fazer o melhor de nós, onde quer que a gente
Esteja. Não importa qual seja a nossa função, qual seja o nosso trabalho. Aonde estivermos, a gente tem que ser melhor. E dar o melhor de nós. Porque isso é lei. Quanto mais e melhor nós fizermos e nos doarmos, mais e melhor a vida vai nos recompensar. Isso é lei da ciência confirmada e isso é lei divina que Jesus trouxe para nós. Então nós não temos que ter medo de nada. A gente vê hoje no nosso país, e em muitos países acontecendo isso, uma divisão política que tem causado problemas até dentro das famílias. Há irmãos que não conversam, pais e filhos que não se entendem. Então, isso também me trouxe uma reflexão. Quando Jesus falou assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A política do mundo é de César. Vamos fazer a nossa parte. E vamos evitar confrontar com as pessoas, principalmente aquelas que estão dentro da nossa família, do nosso lar. Porque nós não estamos ali naquela família, naquele lar por acaso. E vamos buscar Deus na nossa vida e fazer o melhor de nós, porque tudo passa. Se a gente olhar a história, gente, os reinos, os dominadores, os imperadores, todos tiveram o seu tempo. Todos tiveram o seu tempo de glória. E todos caíram. Porque o mundo é assim. Mas aqueles que seguiram o seu caminho, aqueles que entenderam o que eles estavam fazendo aqui, nós temos aí, Jesus. Ele veio lá, na Palestina, e está aí até hoje. E nós, graças a Deus, temos conhecimento. E conhecemos esse evangelho maravilhoso. E agora a ciência vem comprovar mais uma verdade que ele nos trouxe. A lei da ressonância, a lei da gratidão, a lei da sincronicidade. Que quanto mais nós fizermos de bom, doando o melhor de nós, a vida vai nos dar de volta. Até a palavra reclamar, tem um estudo. Quando você reclama, você está pedindo aquilo de novo. Por quê, gente? Porque isso é uma sintonia. A gente não vê as ondas do rádio, não vê as ondas da televisão e nem da internet. Se a gente olhar, a gente não vê. Mas você precisa de um aparelho. Hoje é um celular. Você tem na tua mão. Você não precisa mais de um computador ou de uma televisão. Você pode fazer também essa conexão. Mas você, pelo celular, você pode ouvir uma música, uma rádio. Você pode ver uma televisão. Ou você pode ver um outro programa, filme que você quiser. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que buscar a sintonia. Você tem que fazer essa conexão. E assim é a nossa mente. Da mesma forma. Eu recomendo para vocês, assistam a Nete Guimarães. Procura no YouTube. Ela é maravilhosa. Ela tem um Instagram também. E no Instagram sempre aparece assim, uns recortes, de algumas aulas que ela dá, trazendo para nós um conhecimento de como funciona o nosso cérebro, a química do nosso cérebro. Tem um vídeo agora recente dela, eu até anotei aqui, que ela fala da dopamina. A dopamina é uma química que está relacionada com o autocontrole, com o prazer. Quando a gente faz alguma coisa que a gente sente prazer, satisfação, de ter realizado aquilo, o nosso cérebro, ele se inunda. Só que ela fala assim, só que essa dopamina lá, ela forma uma molécula e ela se liga a uma cadeia de aminoácidos, olha só,
que se derrama pelo corpo e temos terminais que se encaixam com essas substâncias. Então, quando você sente felicidade, essa química não está só no teu cérebro, ela se esparrama pelo teu corpo inteiro. Então, quando você é uma pessoa grata, caridosa, né? Aprendeu, entendeu o que é a caridade, você se doa, você se esforça, você trabalha, mas você se cuida também. Porque Jesus falou, amar ao próximo como a ti mesmo. O amor começa em nós. Como nós temos essa dificuldade de nos conectar conosco mesmo, de nos amar, de nos cuidar, a gente projeta tudo para fora, né? Eu faço com o outro esperando que o outro me ame. Sendo que nem eu mesmo me amo. Eu não me cuido. Então, essa química, ela inunda o cérebro. E da mesma forma, quando a gente tem pensamentos negativos, de preocupação, de ansiedade, essas químicas tá tudo lá no nosso cérebro. E faz essa conexão com todos os nossos órgãos, com todas as nossas glândulas. A Nete, ela dá uma aula, ela faz os desenhos assim na lousa, é super interessante para a gente entender como que isso, porque ela é bem científica. Teve um evento que ela foi convidada a participar, que ela tinha que falar do Evangelho, um congresso espírita. E ela, né, lá ela falou que ela tinha muita dificuldade para falar assim sobre o Evangelho, mas ela aceitou o desafio e ela foi maravilhosa. Ela apresentou um estudo da ciência que foi feito nos Estados Unidos, porque vocês sabem, os Estados Unidos, gente, quando a ciência fala alguma coisa, aquilo foi estudo de muitos e muitos anos. Não é achismo, alguém pensou isso, não. São estudos comprovados, com acompanhamento. E ela falou sobre um estudo que foi feito daquelas pessoas que, um médico, né, ele iniciou esse estudo para saber por que algumas pessoas tinham uma vida mais longa e bem, eram felizes e tiveram uma vida bem longa. E esse estudo, ele morreu, esse médico, os alunos dele continuou, e depois de não sei quantos anos, ele foi gasto assim, não sei quantos milhões de dólares, foi uma pesquisa de muitos e muitos anos, ele escolheu 40 alunos numa escola e ele acompanhou a vida toda. Só excluiu aqueles que morreram de acidente, né? Mas os outros, ele quis descobrir aqueles que... ele viu aqueles que morreram por doença e tal, mas ele foi a pesquisa naqueles que tiveram, desses 40 alunos, aqueles que tiveram uma vida mais longa. E ela falou sobre esse estudo, e quando ela termina, porque aqueles que se envolveram mais na comunidade, que participavam, por exemplo, que nem vocês que participam aqui do centro, mas aqueles que participavam efetivamente da comunidade, não só iam na igreja, mas se envolvia com os projetos, com as ações, essas pessoas viveram mais e melhor, e eram felizes. Então ela termina esse congresso e ela fala: fora da caridade não há salvação. Todo esse estudo, e ela assim, ela é bem enfática, sabe, para falar, né? Então ela fala assim, não sei quantos milhões de dólares, não sei quantos anos de pesquisa para chegar. E quem que trouxe isso para nós, gente? Jesus. Olha que ser incrível, maravilhoso. E até hoje nós não entendemos nada. Estamos aqui, ó, ouvindo sem escutar e vendo sem enxergar. Infelizmente. Né? Então vamos refletir mais sobre a nossa atitude, começando conosco. Como nós temos nos tratado. Como nós temos nos cuidado. E vamos buscar aí, trazer para a nossa consciência que nós somos seres espirituais. A nossa passagem aqui, por mais que a gente tenha uma vida longa, por mais que a gente alcance os 96 anos, igual a rainha da Inglaterra, né, que ela era bem bonitinha, assim, sempre alinhadinha, né, aquele sapatinho, muita elegância, né? Como que nós vamos nos cuidar? Que é isso que vai valer, porque é isso que nós vamos levar.
O resto vai ficar tudo aqui. Né? Porque eu acho que não vai cair nenhum meteoro. Vai dar tempo da gente se cuidar. Né? Vamos gastar a nossa energia com aquilo que realmente vale a pena. Vamos buscar esse entendimento. Vamos deixar de assistir tanta notícia negativa, que a NET fala também, tá? Por causa dessa reação química. 5 minutos de notícia negativa tem uma repercussão super negativa de um tempo muito longo no nosso corpo. Por isso que a gente adoece. Tá? Então, a gente tem um curso de autoconhecimento aqui, a gente sempre fala, não é questão se você tem raiva, tudo bem, às vezes a gente precisa ter raiva para tomar uma atitude, para fazer alguma coisa. A questão não é o que a gente sente, é o que a gente faz com o que a gente sente. Né? Eu tenho raiva, vou lá e vou matar o outro. Se eu matar o outro, vou estragar a vida dele, da família dele, e a minha vida e da minha família. Mas se eu estou com raiva e eu não vou permitir que certas coisas mais aconteçam, ótimo. Eu vou me afastar ou eu vou me posicionar. Não quero mais isso. Pronto. Então a raiva foi boa. Aquela raiva me trouxe uma atitude positiva. É por isso que nós temos todos esses sentimentos. Né? O medo. Eu tenho medo. Mas se eu não tivesse medo de atravessar a rua, por exemplo, eu nem olhava. Aí podia vir, não falo nem um carro, mas uma bicicleta. Se uma bicicleta bater na gente, igual essas bicicletas descem aí com tudo, vai machucar muita gente. Então, todos os sentimentos somos humanos. Nós vamos sentir, nós vamos ter. Mas a gente tem que procurar cultivar mais coisas boas. Buscar sintonias melhores. Né? Vamos já terminar, que acho que eu falei que ia falar bem pouquinho hoje, porque nós vamos fazer nossa confraternização, aí dá tempo da gente conversar mais tempo, né? Então vamos levar essa reflexão para casa, entendendo aí, né? Se a gente quer mais, então vamos cuidar de nós. Vamos fazer mais e melhor, com amor sempre, tá? Pode apagar a luz aí para a gente fazer a oração. Senhor, nós te agradecemos por mais uma noite tão maravilhosa aqui nessa casa, nessa fonte de luz, onde a gente vem buscar esse alimento tão salutar para o nosso espírito. E sentindo essa vibração tão confortadora, tão acolhedora que essa casa nos oferece. Que esses benfeitores que trabalham nessa casa com tanto amor, com tanta dedicação, preparem esse ambiente tão lindo para a gente levar para casa essa sintonia de amor e de luz. E vou pedir para os passistas se colocarem, porque a gente vai fazer o passe aqui no salão hoje, né? Pra gente sair todo mundo junto. Então vamos nos preparar para que essa energia realmente possa chegar até nós. Vamos buscar essa conexão com o nosso coração. Vamos nos sentar na cadeira, sentir, né, a poltrona, sentir os nossos pés no chão. Vamos sentir os nossos pés, o nosso calcanhar, o nosso joelho. Vamos sentir a nossa coxa. Vamos nos sentir aí sentado confortavelmente na cadeira. Vamos sentir o nosso abdômen, o nosso tórax, onde está o nosso coração, a nossa garganta, né, onde ficam
as nossas cordas vocais que nos permitem expressar as nossas palavras. Vamos sentir a nossa face. E vamos sentir o nosso rosto. Vamos sentir o alto da nossa cabeça, os nossos cabelos. Vamos nos sentir nesse momento. As nossas orelhas, voltando para os nossos ombros. Vamos sentir os nossos braços, nosso cotovelo. E vamos sentir as nossas mãos. Essas mãos tão valiosas, tão preciosas, que nos permitem fazer tantas coisas maravilhosas. Vamos nos sentir presente aqui nesse ambiente, essa energia tão maravilhosa chegando até nós, nos envolvendo. Vamos nos sentir rodeado dessa energia salutar, dessa energia acolhedora, acalentadora, trazendo paz para nossa alma. E vamos agora externando essa energia que nós estamos recebendo através do nosso coração, né, onde fica o nosso chakra cardíaco. Vamos expandindo essa energia para além de nós. E essa energia vai somando com a energia das outras pessoas que estão aqui também. E vai se expandindo além desta casa, envolvendo essa nossa comunidade, para que chegue até a todas aquelas pessoas que precisam de auxílio, que sentem nesse momento a necessidade de um abraço, de alguém para que possa lhe ouvir, de alguém que essa pessoa possa falar, abrir o seu coração. Tantas famílias que estão passando aí por tantas dificuldades nesse momento, não só material, mas de relacionamento. Casais que estão se separando e pedindo prece para nós. Vamos estender essa luz, esse amor envolvendo todas as famílias, que eles sintam o chamado de Jesus, que eles despertem com essa energia que nós estamos lhes enviando agora, a sua essência maravilhosa, a sua essência divina, que todos nós somos portadores. Que eles se sintam amparados, fortalecidos e acolhidos, e que repensem nas suas atitudes e naquilo que realmente tem valor. Lembrando a orientação de Jesus, que o nosso tesouro está aonde está o nosso coração. E vendo essa energia espalhada nessa nossa comunidade que a gente ama tanto, que a gente trabalha, que a gente se dedica. Vamos sentir essa paz também em nosso coração, trazendo essa energia de volta ao nosso coração, agradecendo a Jesus por nos trazer tantas informações preciosas, pelo amor que Ele nos dedicou e por falar com tanta sabedoria, de forma tão simples, mas que nós ainda temos dificuldade de entender. Mas vamos nos esforçar, Senhor, e procurar cada dia ser e fazer melhor. Muito obrigada, Senhor, que assim seja.